Olá, no programa de hoje, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, agora vamos falar, estudar, refletir um pouco sobre o Cristo. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e, sobre muitos pontos, se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Agora nós vamos aos comentários do Evangelho de hoje e o nosso amigo Pedro Carvalho, quem está aqui com a gente para falar um pouquinho. Nessa reflexão do Evangelho nós viemos falar sobre o Cristo, esse espírito ímpar, governador do nosso planeta, que veio atualizar a lei mosaica, que, como diz no início do capítulo, o título dele, Não Vim Destruir a Lei, ele veio para cumpri-la, mas de uma forma diferente, para lançar novas interpretações, trazendo o amor como base para a vida das pessoas, trazendo o caminho para o reino dos céus, mostrando que a nossa vida não se resume a essa existência, mas que tem muito mais coisas para que sejam vividas e outros valores para que implantemos em nossa vida, tendo sempre o amor como base. E como ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.